Nenhum dos membros da elite globalista governante na Europa consegue admitir que estava errado, eles não conseguem admitir que fracassaram. Eles precisam continuar com a mentira, dizendo, bem, a Rússia é fraca e se apenas pressionarmos um pouco mais, ela vai colapsar. O único resultado dessa estupidez é isso. As forças armadas russas seguirão avançando para o oeste até se sentirem seguras quanto à proteção do país. Quando você não tem argumento, quando está desmoronando, o que você faz? Você suprime a oposição de todas as maneiras possíveis. E agora, a mídia, assim como as pessoas no poder político, são co-conspiradoras. E, em muitos casos, elas pertencem aos mesmos bilionários. Alguns desses bilionários também são bilionários do setor aéreo. Isso ultrapassa fronteiras internacionais, mas o ponto é que isso não vai funcionar, vai fracassar, porque eles não têm o mesmo nível de controle na Europa que tem no nosso país. Este é o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América e um dos mais experientes em estratégia militar e política externa americana. E o que você acabou de ouvir é o motivo pelo qual chegamos a um ponto de virada na guerra na Ucrânia. Após quase 3 anos de dinheiro, armas, sanções e respaldo político do Ocidente, a realidade está se tornando impossível de ignorar. Apesar de todo o investimento do Ocidente no conflito, a Rússia está agora em posição de vencer. O que torna esse momento importante é que essa realidade também se consolida no campo de batalha. Agora, ouvimos confissões dos oficiais que moldaram essa guerra desde o início. Uma dessas confissões vem de Amanda Slot, que atuou como diretora sênior para a Europa no Conselho de Segurança Nacional sob o presidente Joe Biden. Ou seja, ela era diretamente responsável pela política em relação à Ucrânia dentro da Casa Branca quando a guerra na Ucrânia começou. Em entrevista recente, ela admite algo que antes era até proibido comentar. Quer dizer, olha, a questão da OTAN sempre foi difícil, sabe? Tivemos algumas conversas antes da guerra começar sobre... E se a Ucrânia simplesmente dissesse para a Rússia, tudo bem, sabe, nós não vamos entrar na OTAN. Sabe, se isso parasse a guerra, se isso parasse a invasão, o que naquele momento poderia realmente ter acontecido, sabe, certamente existe uma questão, quase 3 anos depois agora, sabe, teria sido melhor fazer isso antes da guerra começar. Teria sido melhor fazer isso nas negociações de Istambul? Certamente teria evitado a destruição e a perda de vidas. Esse trecho é incrível porque Amanda acabou de admitir. Se a adesão à OTAN tivesse sido retirada da mesa, a guerra poderia muito bem ter sido evitada. Mais condenatório ainda, ela admite que isso teria evitado a destruição e a perda de vidas. Durante anos, fazer exatamente esse argumento fez com que as pessoas fossem rotuladas como apologistas de Putin. Para a mídia ocidental, a expansão da OTAN sempre foi considerada irrelevante. Agora, após centenas de milhares de mortos e a Ucrânia devastada, dizem que esse resultado era possível e já era conhecido, seguindo para os dias atuais. Em vez de mudar de rumo e buscar solução para esse desastre e a política externa, líderes da União Europeia, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz, afirmaram que o bloco pretende confiscar ativos russos para financiar o exército ucraniano. Por pelo menos mais 2 anos, enquanto afirmam que isso está sendo feito não para prolongar a guerra, mas para encerrá-la o mais rápido possível. Esse tipo de declaração será difícil de explicar nos livros de história do futuro. Na entrevista de hoje, Coronel Macgregor e eu discutimos o verdadeiro estado da guerra, por que as soluções diplomáticas foram bloqueadas e os próximos passos. Para entender o futuro da guerra na Ucrânia e seu rumo em 2026, assista a esta entrevista. Vamos começar, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao estúdio com o Coronel Douglas Macgregor, nosso convidado frequente. Sou um grande conhecedor de tudo ao redor do mundo. Mas, Coronel, quero começar hoje falando sobre Rússia e Ucrânia, porque esse é um conflito sobre o qual já conversamos muitas vezes antes. À medida que entramos neste novo ano e deixamos de lado essas narrativas da mídia para olhar puramente para as realidades do campo de batalha. A guerra na Ucrânia já está decidida e os líderes ocidentais simplesmente se recusam a admitir isso? Eu acho que é esse o caso. Não tenho dúvidas quanto a isso. Nosso problema é que o presidente Trump, que realmente deveria intervir e liderar para sair desse atoleiro, parece não conseguir fazer isso. Acho que o problema é que ele não sabe nada sobre o lugar Ucrânia, Rússia ou Europa. E acho que ele assumiu o cargo com expectativas irreais. Que, como o grande líder da maior superpotência do mundo, se ele pudesse pegar o telefone, conseguiria influenciar os acontecimentos.
Não somos mais a superpotência, agora somos apenas uma das grandes potências. E acho que isso é difícil para ele aceitar. Em segundo lugar, acho que ele está frustrado porque os europeus parecem não ouvi-lo, mas ele não deixou claro o que queria que eles fizessem. Ele não conseguiu ser firme em relação a um curso de ação específico. Temos um presidente que, como muitos políticos, quer apenas parecer envolvido, mas não se comprometer de verdade. Então ele diz, sabe, a Rússia realmente tem interesses válidos. Ele chegou a dizer que a Rússia não está totalmente errada no que eles querem. A Rússia tem sido bem sucedida no campo de batalha. Podemos voltar até a primeira reunião dele com Zelensky, onde ele continuava tentando dizer para Zelensky, espera um minuto, cala a boca, você não tem nenhuma carta na mão. Ele, sabe, era óbvio que as forças ucranianas de Zelensky estavam dizimadas e destruídas. Uma semana depois, ele leu o manual dos neoconservadores globalistas. A Rússia está fraca e perdeu milhões. Tudo isso é besteira, nada disso é verdade. Então agora eu acho que ele falhou em identificar o principal interesse dos Estados Unidos. Nosso principal interesse é a paz e a estabilidade na Ucrânia, junto com a restauração de boas relações com a Rússia. Assim, podemos fazer negócios com eles. Ele nunca chegou a esse ponto e sempre que se aproxima, ouve pessoas dizendo, você não pode fazer isso. Se disser isso, vai parecer fraco. Você precisa ser visto como dominante, senão estará legitimando. O presidente Putin e o presidente Trump sentam-se ali e dizem, bem, talvez você esteja certo. Então, eu não posso me comprometer com algo a menos que eu seja a principal força motriz por trás disso. Eu sou o grande portador da paz. Se eu não conseguir fazer isso direito, então não vou fazer nada. E eu acho que o que ele fez então foi dizer, bem, eu não vou retirar as sanções, porque se eu fizer isso, estarei recompensando a vitória russa. Estúpido, mas esse é o comentário, então ele diz. Aliás, eu só vou sair daqui. E se vocês, europeus, quiserem continuar brincando com isso, me avisem. Eu vendo o equipamento para vocês. Vocês podem me pagar por isso. Bem, isso é meio ridículo de se dizer para os europeus. Eles não têm dinheiro e o equipamento pedido pelos ucranianos só chegará em anos. E tudo isso é absurdo, então agora ele voltou sua atenção para a Venezuela. Enquanto isso, recebemos o que chamam de nova estratégia de segurança nacional. Isso não é estratégia, só afirmações. Não acredito que entraremos em guerra com a China, isso não vai acontecer. Essa é a mensagem. Aliás, também não queremos realmente entrar em guerra com a Rússia. Mas ainda temos todos esses problemas em todo o mundo, pelos quais precisamos gastar $1 trilhão por ano em defesa. E, aliás, nós decidimos atacar a Venezuela. Que documento absurdo, sabe? Não faz sentido nenhum, é só um lixo incoerente. Claro, coronel, vou mostrar um tweet que você publicou recentemente. Muitos jornalistas alemães estão agora voltando da Ucrânia e estão relatando que a maioria dos ucranianos quer o fim desta guerra. Mesmo assim, esses relatos não aparecem. Do seu ponto de vista, por que há essa desconexão entre o que as pessoas querem lá e o que é dito? E o que o público ocidental está ouvindo? Bem, a boa notícia, pelo menos na Europa, é que o chamado público ocidental está caindo na real. Morei 10 anos na Europa, indo e vindo, sendo 8 anos na Alemanha. E eu conheço muitos alemães, posso te dizer. Os alemães já perceberam que não querem uma guerra com a Rússia. A Rússia pode não ser tudo o que achamos que deveria ser, mas certamente não é esse inimigo contra o qual precisamos nos defender. 24 horas por dia, 7 dias por semana, acho que isso é uma boa notícia até na Polônia. O presidente da Polônia afirmou que não enviaremos tropas para a Ucrânia. Bem, é claro que não, porque eles provavelmente já perderam talvez 10 mil homens lá lutando com o uniforme ucraniano. A população polonesa não quer lutar na Rússia, então acredito que os europeus estão à frente de seus líderes. Mas isso não é surpreendente, porque nenhuma das elites globalistas que governam a Europa pode admitir que estavam erradas. Eles não conseguem admitir que fracassaram. Eles precisam manter a mentira, alegando que a Rússia é fraca e que com mais pressão vai colapsar. A única coisa que vai acontecer como resultado dessa estupidez é que as forças armadas russas vão avançar cada vez mais para o oeste. Eles só querem garantir a segurança nacional, seu verdadeiro interesse. Pediram apenas, ouçam, temos um legítimo interesse de segurança na Ucrânia. Não queremos esse país armado na fronteira nos atacando. Essa ideia é legítima, assim como não toleraríamos no México, mas os europeus não admitem isso. Acho que isso não importa, pois eles não têm dinheiro. As economias deles caem e o padrão de vida na Europa despenca. Vai haver uma revolução na Europa, em algum momento vai parecer 1848.
Mesmo na Inglaterra, onde o povo é assustadoramente obediente. Sim, acredito que tempos difíceis virão para a Rússia. Também lamento pela União Europeia. Quero dizer, parece que há uma grande divisão entre os Estados Unidos e a Europa também, sabe, por causa desse conflito e tudo mais, e eu meio que quero voltar a esse assunto, sabe, de um banco, do ponto de vista militar, sabe, o que essa guerra na Ucrânia revelou sobre a real prontidão de combate da OTAN, sua capacidade industrial e sua credibilidade de dissuasão. Isso mostrou que a OTAN é uma organização fraca e despreparada, certo? A OTAN sempre foi. A OTAN foi fundada realmente após a Guerra da Coreia, e na época, o Marechal de Campo Montgomery era o oficial sênior no comando. Ele veio aos Estados Unidos principalmente para discutir as forças que tinha à disposição no país. A Grã-Bretanha não poderia se defender contra um ataque soviético, um ataque da União Soviética. Então, simplesmente não podemos fazer isso. Então, apresentamos a ele um extenso cronograma para mobilizar 20 ou 30 divisões baseado no modelo da Segunda Guerra Mundial. Dissemos, isso é loucura, ele falou. Quando terminarem de mobilizar, os soviéticos já estarão com os pés cansados no Rio Reno. Ele disse, o que falta é um exército alemão. Assim surgiu o exército da Alemanha Ocidental. Ficou claro que sem um exército alemão e economia fortes, seria impossível se defender da Rússia. Ok, isso aconteceu em 1955 a 1956, mas a verdade é que quando chegamos aos anos 1970, passamos por uma série de crises. E houve uma percepção sóbria, tanto em Moscou quanto em Washington, de que essa destruição mútua assegurada era real, que ninguém queria uma guerra nuclear. Nos anos 60, os soviéticos ainda consideravam isso seriamente possível. Já passamos por isso, mas é preciso rever todo o processo histórico, incluindo a resposta flexível. No fim dos anos 60, todos sabiam que não queríamos uma guerra nuclear. Depois vem Nixon, que reforça isso com as limitações de armas estratégicas e conversas, o que acabou não sendo perfeito, mas extremamente valioso, porque basicamente tornou a probabilidade de um conflito nuclear muito, muito baixa. O interessante é que as pessoas não percebem isso. Na época, Brezhnev, em particular para Nixon, recomendou que os dois lançassem juntos um ataque nuclear contra as instalações de desenvolvimento nuclear chinesas. E Nixon disse, acho que não, mas era isso que Brezhnev queria fazer. Não queremos a China, Mao Tse-tung e aliados com armas nucleares. Isso nos leva por outro caminho. Meu ponto é que a Rússia atual não é um inimigo implacável e não precisa ser nossa inimiga. Não precisamos ser hostis com ela nem a Europa, mas infelizmente a hostilidade é relevante para os globalistas lá. Sem essa hostilidade, será difícil para eles manterem o poder. Por isso disse antes, é questão de tempo, não sei quando, mas vai acontecer. Nós teremos o equivalente às revoluções de 1848 em toda a Europa. Quando isso ocorrer, será positivo, pois essa classe de líderes políticos deve desaparecer. Sim, eu definitivamente vejo uma grande quantidade de europeus que estão muito frustrados com a União Europeia, com seus políticos. Acho que vimos isso, acho que você está certo. Acho que vamos ver uma grande mudança acontecendo em 2026 e uma demanda por uma direção diferente. E eu meio que quero falar sobre o fim, porque sinto que estamos chegando ao fim desse conflito. Trump afirmou que queria resolver isso com uma ligação já no primeiro dia de mandato. Você disse que ele superestimou seu poder e achou que uma ligação resolveria tudo. O que você acha que mais chocaria o público ocidental nesse desfecho? Vai ser o território que será cedido? Vai ser a política que vai mudar? Ou a economia por trás disso? Olhando para o fim dessa guerra, qual a principal lição que o Ocidente deve aprender desse conflito fracassado? Eu acho que o colapso das instituições do pós-guerra. Você mencionou a OTAN está se desintegrando neste momento. Por isso, pessoas tolas mencionam a coalizão dos dispostos. Quantos de vocês aí estão dispostos a marchar estupidamente para a Ucrânia e lutar contra os russos conosco? Essa é a coalizão dos dispostos. Qualquer um diria que você enlouqueceu, esquece. Não arriscaremos nossa existência pela Ucrânia, que nunca foi um ativo estratégico importante para nós. Nós não vamos lutar essa guerra. Então, a primeira coisa que deve acabar, eu acho, provavelmente é a OTAN. Será que vai acabar silenciosamente ou com um estrondo? Pode acabar sendo uma daquelas situações em que você tem prédios vazios e ninguém diz muita coisa formalmente, mas é irrelevante. A outra instituição que está condenada é a União Europeia. E a União Europeia está no caminho errado há tempos. As pessoas que estão comandando agora, von der Leyen e o resto desses malucos em Callas,
Eles querem criar um governo supranacional que controle a vida de todos na Europa, tratando todos os europeus, todos os interesses europeus, todos os povos europeus e todas as economias europeias da mesma forma. Quem resiste é logo chamado de traidor. Você viu isso nos últimos dias. Coronel Jacques Beau, oficial altamente respeitado na Suíça. Oficial de inteligência brilhante que tentou várias vezes explicar aos europeus a realidade baseada em seu conhecimento sobre a Rússia e o campo de batalha na Ucrânia. Ele está proibido de viajar e silenciado. Não é o único, há outros. Quando falta argumento e tudo desmorona, o que você faz? Você suprime a oposição de qualquer maneira que puder? E agora, a mídia, assim como as pessoas no poder político, são co-conspiradoras. Muitas vezes elas pertencem aos mesmos bilionários, alguns também do setor aéreo. Isso ultrapassa fronteiras internacionais. Mas isso não vai funcionar, vai fracassar, porque eles não têm o mesmo controle na Europa que aqui. Coronel, antes de mudarmos para a Venezuela, uma última pergunta sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Mas eu quero saber, sabe, com toda a sua vasta experiência militar, e enquanto você analisa os números, nós vemos o campo de batalha. Acho que quase todo mundo chegou à conclusão de que a Rússia está vencendo essa guerra de atrito. E para 2026, o que você prevê sobre o fim da guerra? Sabe como isso vai evoluir? Consegue ver? Vamos finalmente ver uma concessão territorial e, de fato, uma nova fronteira sendo traçada? Vamos acabar redesenhando essa fronteira? O que é Ucrânia e o que é Rússia. Vamos chegar a esse ponto? Eu sei, estou meio que pedindo para você dizer o que acha sobre o futuro. Aqui você. Vamos lembrar que estimamos agora que 18 milhões de soldados ucranianos morreram e a taxa de mortalidade aumentou. O número de mortes aumentou nos últimos 6 meses. Além disso, como o exército tem se desintegrado, você sabe, os russos não foram parados ou detidos, eles simplesmente avançaram pouco a pouco. Porque a visão em Moscou era, acima de tudo, nós, russos, não queremos sofrer baixas nem matar desnecessariamente outros eslavos ortodoxos ucranianos. Mas agora eles chegaram a um ponto em que percebem que vão ter que avançar. Acho que concluíram que precisarão avançar até o rio Dnieper e tomar Odessa. Odessa continua sendo uma fonte de mercenários, tecnologia e equipamentos que chegam para apoiar os ucranianos. Estamos subsidiando e ajudando a financiar mercenários junto com o Military Intelligence. 6. Aliás, o Mossad também atua lá para manter Zelensky no poder. Agora estamos desesperados. Eu não sei até que ponto o presidente Trump está ciente de tudo isso. A CIA está fora de controle há muito tempo e profundamente envolvida nisso. Talvez agora, com a Venezuela, eles queiram mudar o foco, já que a Venezuela é o verdadeiro projeto deles. Há quanto tempo tentam derrubar esse governo? Uns 20 anos. Então, de qualquer forma, acho que tudo vai terminar com o controle russo de Odessa, a Rússia controlando Kharkov e a Rússia controlando a maior parte do território a leste do rio Dnieper. Agora, será que alguém da Europa vai se apresentar e tentar traçar uma linha, criar uma fronteira aceitável? Não sei, mas acho que é isso que precisa acontecer. Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Alemanha precisam se reunir e dialogar. E eles precisam chegar a algum tipo de acordo com os russos, e acho que isso vai acontecer agora. Vai acontecer no ano que vem? Eu não sei. Mas agora, os russos perderam cerca de 120 mil ou 130 mil mortos contra 18 milhões de ucranianos. Isso mostra como tem sido a taxa de troca. Acho que os russos querem claramente acabar com isso. Mas eu ouvi o discurso do presidente Putin para uma sala cheia de líderes militares russos mais cedo hoje. E ele deixou muito claro que isso vai acabar nos termos deles, porque eles não têm caminho com a diplomacia, ninguém os escuta, ninguém fala com eles. Então precisamos avançar para que em algum momento esse avanço desencadeie, ajude a desencadear essa revolução da qual estamos falando. Porque ninguém na Alemanha quer ser convocado para lutar no leste da Ucrânia. O mesmo vale para a Suécia, Dinamarca, Holanda, Itália, França. Os franceses estão sendo ainda mais claros com sua liderança. Nós não vamos, simplesmente não temos intenção de ir para lá. Todos esses países têm inimigos dentro de suas fronteiras. Quero dizer, se você conversar com um francês ou um alemão, ele vai dizer que o inimigo já está dentro dos portões, já está aqui. Sabe, esses milhões de pessoas que deixamos entrar no país e que nunca quisemos, porque disseram que se não deixássemos entrar, seríamos nazistas maus. Já superamos essa ideia de nazista mau?
Eles estão lidando com criminalidade generalizada e comportamento terrível e dizem, olha, essas pessoas precisam sair daqui imediatamente. Eles nunca serão europeus, nem querem ser. Verdade. Então essa é a próxima guerra. Essa coisa no leste da Ucrânia vai simplesmente diminuir e vai sumir das notícias e vamos tratar isso como fizemos antes. Vietnã, vivi tudo aquilo. Quando saímos de lá, ninguém comentava sobre isso. Silêncio da mídia. Pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Agora, deixo um último clipe que resume o que aprendemos na entrevista de hoje. O professor americano John Mearsheimer, que esteve no programa do Piers Morgan, disse o que poucos têm coragem de falar. Observando a guerra convencional, parece que Putin vai ganhar. Apesar do fato de que agora aprovamos esse grande pacote de armas para a Ucrânia, é provável que o Putin vença. Por que isso não é algo terrível para os Estados Unidos e o Ocidente? Porque você precisa priorizar as ameaças que enfrenta no mundo. E o fato é que o que acontece na Ucrânia não importa tanto para os Estados Unidos. Sei que para pessoas como você isso é vital. A ideia de qualquer país do planeta que o Ocidente defende perder é uma grande derrota e tem consequências catastróficas. Você se sentiu assim quando saímos do Afeganistão. Se você analisar a história da política externa americana, é difícil dizer que nosso principal objetivo foi proteger liberdade e democracia. Os Estados Unidos têm uma longa história de derrubar democracias ao redor do mundo e temos uma longa história de apoiar alguns dos maiores ditadores do mundo. A ideia de que estamos lá fora protegendo liberdade e democracia como principal objetivo, na minha opinião, não condiz com a realidade. E como temos feito de forma consistente nos últimos 3 anos, continuaremos relatando todos os detalhes da guerra na Ucrânia e de outros grandes eventos geopolíticos ao redor do mundo, para ajudar todos a entender melhor nosso mundo. Como sempre, quero agradecer a todos vocês pelo incrível apoio e espero vê-los em nosso próximo vídeo em breve.